Bem, bom dia a todas e todos. Estamos de volta com o Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós tivemos agora há pouco a sessão com a presença do professor João Grandino Rodas e com a presença do professor Nabil Bonduc. E agora nós vamos prosseguir com a nossa programação da manhã até mais ou menos meio-dia. E nós vamos receber com muito prazer o pesquisador Danilo Sinrotti, que vai falar sobre cidades e periferias, criminalização das expressões culturais, que é o tema de sua tese. Em seguida, nós vamos ouvir dois pesquisadores da Academia Paulista de Direito, que são o Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes, que, além de pesquisador da academia, professor, é também procurador da República e tem trabalhado muito com as causas relativas às populações periféricas, indígenas, não é? E vai apresentar o tema Constituição e Transição de Regimes, Brasil, uma abordagem transformadora ou transformativa. E, em seguida, o Héctor Luiz Martins Figueira, que também é pesquisador da Academia Paulista de Direito, né, na minha cadeira Santiago Dantas, que vai falar sobre dilemas sociais e jurídicos da cidadania e as relações de consumo. Eu queria dizer que é um prazer enorme receber o Danilo, né? Eu conheci o Danilo por intermédio de um amigo comum, que é o professor Maurício Ribeiro, da Universidade Mackenzie. O Maurício, além de professor da Universidade Mackenzie, meu querido dileto amigo, ele também veio agora, recentemente, a compor o quadro dos acadêmicos titulares da Academia Paulista de Direito, que é, como salientei no início, né, a mais antiga academia de direito brasileira. É uma fundação que foi criada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, portanto, tem uma relação umbilical com a USP, não é? Que é a minha alma mater, onde eu fiz minhas graduações, fiz o meu mestrado, um dos meus mestrados, um dos meus doutorados, e a par disso ela tem realizado, esqueci de salientar hoje pela manhã, inúmeros convênios importantes, não apenas ligando à Universidade de São Paulo, mas às outras faculdades de direito brasileiras, mas há entidades internacionais, como a Universidade de Bolonha, o Centro de Política e de Direito Constitucional de Bolonha, a Universidade de Camerino. Nós vamos ter a presença de uma professora de Camerino como uma das palestrantes do Congresso, a Universidade de Camerino, onde foi professor e diretor Luigi Ferraioli, não é? Importantíssimo, onde começou a sua carreira Norberto Bobbio. Hoje ainda nós vamos receber o César Barreira, que é diretor acadêmico do Instituto Norberto Bobbio, com quem a academia também tem um convênio importante. Nós recebemos o professor Rodas, a academia tem um convênio com o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, a academia tem um convênio com o Instituto de Planejamento Estratégico para a América do Sul, a AMSUR, com a Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. A academia tem também uma ligação não apenas com a Universidade de São Paulo, que foi fundada em 1933, mas com a sua irmã, que é a Faculdade de Economia e Política, a Escola de Economia e Política de São Paulo, que foi fundada em 1932, no mesmo impulso civilizacional que está ligado à fundação da USP, não é? Enfim, para nós da academia é um imenso prazer poder realizar esse segundo Congresso Internacional, acho que com bastante sucesso, não apenas pela qualidade e o número dos inscritos, mas também pela qualidade daqueles que estão fazendo suas apresentações. Danilo, receba o meu abraço muito carinhoso, tá bom? Seja bem-vindo à academia, né? E se considere aqui em sua casa, né? A partir de agora, como um dos membros da academia, porque para nós é muito importante o trabalho que você vem desenvolvendo. Muito prazer, Danilo, você tem a palavra. Muitíssimo obrigado a ti, eu queria dar um bom dia a todos, agradecer imensamente a ti pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrado, parabenizá-lo pela programação do Congresso, dizer que é uma grande satisfação.
Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, porque me informaram que eu tenho até 20 minutos, e é sempre um desafio, né, resumir todo o conteúdo que eu gostaria de colocar aqui para debate em tão pouco tempo. Mas vamos lá. Como o Ati Eu mesmo... sou transgressor, nós todos somos transgressores. Pode ficar sossegado que eu vou apoiar qualquer transgressão que você tiver ao tempo, não tem problema. Tá certo, muito obrigado. Como a Tia mencionou aqui, o meu objeto da minha dissertação de mestrado, na verdade não foi a tese de doutorado, da minha dissertação de mestrado orientada pelo professor Sérgio Salomão Checara, na Faculdade de Direito da USP, foi a criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica. Então, esse é um tema que eu venho estudando há muitos anos, eu comecei em 2009, e desde então venho aprofundando. Em breve, se tudo der certo, no começo do ano que vem, lançarei o livro, uma adaptação da dissertação, ampliada e revisada, atualizada. E o que eu venho trazer hoje é justamente um dos capítulos, né, do livro, que é sobre funk e espaço público, né, tendo em vista o tema do congresso, que é a cidade, né. Bom, então, de início, eu gostaria de comentar que o processo de criminalização do funk se dá umbilicalmente relacionado com a segregação espacial do pobre na cidade. Por quê? Em 1992, eu não sei se quantos aqui que nos assistem têm um pouco mais de idade, lembram que ocorreram supostos arrastões, né, nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, no Arpoador, em Copacabana, né? Outubro de 1992. Na época, esses arrastões foram, digamos assim, atribuídos a funkeiros dos subúrbios do Rio de Janeiro, de Vigário Geral e de Parada de Lucas. Muita gente, na época, nunca tinha ouvido falar no funk. Apesar de funk ser um fenômeno cultural muito rico, né, e que movimentava milhões de pessoas a cada fim de semana no Rio de Janeiro, ele se localizava, era segregado, de certa forma, nas favelas e periferias. A elite da Zona Sul desconhecia esse fenômeno. E a primeira vez que muitas dessas pessoas tomaram conhecimento de que existia funk foi relacionado com arrastão. Na verdade, o que aconteceu? Duas galeras rivais, galeras são grupos de amigos de uma mesma localidade que se encontram para circular juntos pela cidade, em busca de lazer, se encontraram nas praias da Zona Sul e começaram a brigar, coisa que elas já faziam em outros espaços da cidade, mas longe dos olhares da elite. Só que os frequentadores das praias da Zona Sul não estavam habituados àquilo. Então, quando viram uma multidão de jovens negros que já tinham um estereótipo ameaçador, né, de delinquentes, trombadinhas, bandidos, ameaças, enfim, quando eles veem essa multidão descendo dos ônibus, né, na época, inclusive, o governador Leonel Brizola foi responsabilizado porque ele tinha essa política de trazer os pobres do subúrbio para frequentarem as praias da Zona Sul, dando o transporte, né? Eles ficaram assustados e confundiram a briga entre essas galeras com um assalto, com um arrastão, né? O que ocorre, né, a análise que foi feita na época, é que isso demonstra o grau de preconceito que existe, né, em relação a determinados setores da população e como alguns espaços da cidade, apesar de serem supostamente democráticos, como as praias, né, símbolo da integração de todas as classes sociais, de todas as raças, na verdade, ela é privatizada e vista como posse, né, como território de apenas alguns privilegiados, né? Então, se uma multidão de jovens negros procura ir para a praia da Zona Sul, isso já causa suspeita, isso já causa apreensão, já causa tensão, eles não são bem-vindos naquele espaço. É curioso observar, né, como nós vivemos num museu de grandes novidades, porque isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, mas aqui em São Paulo nós observamos um fenômeno de certa forma semelhante em dezembro de 2013 e janeiro de 2004, com os fenômenos dos rolezinhos, né? Os rolezinhos, eles guardam muita semelhança com o episódio do arrastão. Por quê? Porque eram jovens negros da periferia que se reuniam, uma multidão, para passear no shopping, cantar, fazer barulho, enfim. Eles não estavam cometendo nenhum crime. Eles não estavam roubando ninguém, não estavam assaltando, mas só o fato de eles estarem presentes naquele espaço já causavam, né, aquela sensação de que algo poderia acontecer, algo de ruim, as pessoas se sentiam ameaçadas e criavam a expectativa de que haveria um grande assalto, né? E, portanto, os rodezinhos eram muito mal vistos e foram reprimidos. Mas com uma pequena diferença. Enquanto no episódio do arrastão no Rio de Janeiro,
os pobres estavam, né, invadindo, de certa forma, entre aspas, né, a praia dos ricos, da Zona Sul. No caso dos rolezinhos, a questão fica mais complexa, porque os rolezinhos aconteciam, na verdade, nos shoppings da periferia de São Paulo. Não ocorriam no shopping Guatemi, shopping Higienópolis, enfim, shopping Cidade Jardim. E mesmo assim causava essa apreensão. Bom, dito isso, eu acho que vale a pena a gente falar de como o poder público tem lidado com o funk, e aqui eu acho, até devido à restrição de tempo, que é interessante nós focarmos na cidade de São Paulo. Eu estudei a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro. Conforme for, depois eu abordo a questão do Rio de Janeiro, mas no primeiro momento vamos ficar na cidade de São Paulo. Deixa eu aqui pegar as minhas anotações. Bom, é curioso, antes de passarmos para a cidade de São Paulo contemporânea, percebermos que desde o século XIX a circulação de negros pela cidade era vista como ameaçadora e era regrada pelo poder público. Em 1835 ocorre na Bahia a Revolta dos Malês. Isso causou uma apreensão em todo o Brasil de que aquela revolta de escravos, ou de homens escravizados, melhor, poderia inspirar outras revoltas. Então, toda a aglomeração de negros na cidade, que não fosse para fins de trabalho, que não tivesse justificado por um documento do senhor de escravo, atestando por que aquele homem estava lá, naquele momento, e com que razão, era visto como um foco potencial de rebelião. Então, a gente vê, ao longo do século XIX, uma série de posturas municipais que proibiam a aglomeração de mais de 3 escravos no mesmo local, ou era preciso que o homem escravizado tivesse sempre um documento, né, do seu senhor, autorizando ele a ir de um determinado ponto da cidade a outro, né, para um fim específico, né? Então, a circulação pela cidade já era uma coisa vista como ameaçadora, principalmente para fins de lazer, né? A gente vê, é muito curioso ver como o discurso ele se repete. Desde o século XIX, há queixas sobre as algazarras, os batuques, né, que os negros faziam, né? E como era preciso higienizar a cidade, ordenar a cidade e evitar esse tipo de subversão. Muito bem. Para a gente entender o fenômeno do funk, a gente tem que entender que faz parte da cultura juvenil o prazer de circular pela cidade, de transgredir fronteiras, de zoar. E quando eu falo em zoar, eu estou falando em causar barulho. Então, quando a gente vê, por exemplo, os jovens entrando, fazendo muito barulho no vagão do metrô, gritando, ouvindo música, ouvindo funk no celular, no último volume, isso pode soar estranho para quem não faz parte daquela cultura, mas é algo determinante até para a construção da identidade grupal, né? Esse prazer. E esse prazer por circular pela cidade inclui, inclusive, o gosto pelo perigo e o gosto pelo risco, porque circular pela cidade é uma atividade prazerosa, mas também traz riscos do jovem se deparar com galeras inimigas e se enfrentar nas ruas, ou de ser alvo de revistas policiais, o que é bastante comum, né? E aqui eu trago o exemplo dos pichadores, né? O pichador, ele ganha status, né, maior quanto maior a façanha. Então, se ele picha, por exemplo, num edifício que está no centro da cidade, que tem bastante visibilidade, num andar mais alto, ele vai ser mais respeitado. Então, faz parte, né, da cultura, inclusive, dos pichadores, principalmente dos que moram na periferia, vir até o centro e deixar suas marcas então, nos edifícios do centro da cidade. Então, não deixa de ser um reflexo da demanda por visibilidade desses jovens, certo? Bom, vamos lá. O São Paulo, né, ele tem um fenômeno que é bastante presente na periferia, mas não só, mas principalmente na periferia, que são os fluxos. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar nos fluxos, ou, como a mídia pejorativamente chama, os pancadões. Pancadões são bailes funks que acontecem no meio da rua. E a gente tem que entender aí, pensando no nosso contexto socioeconômico, né, a importância desses bailes funks de rua. Até 2014, né, muitos bailes ocorriam em lugares fechados, em clubes, na periferia. Mas, com a crise econômica, cada vez mais houve a demanda por um lazer barato, né, por parte desses jovens que não contam com equipamentos, muitas vezes, culturais em seus bairros de origem. Então,
Os bailes funk de periferia ocorrem muitas vezes de forma improvisada, precária, sem qualquer tipo de infraestrutura. Existem sistemas de som, né, que podem ser paredões, que são caixas de som, ou som automotivo, que é mais comum ainda, né, em carros tunados, são aqueles carros que têm um sistema de som melhorado, alterado, não é aquele sistema que vem pronto da fábrica, né? E o carro, então, ele estacionado num posto de gasolina, ou alguma praça, numa rua da periferia, e o funk é colocado no último volume, né? Inclusive os DJs, né, que produzem os funks costumam acentuar as batidas graves, porque é o grave que faz, digamos assim, o corpo tremer, né? E os bailes funks de periferia, pelo menos desde 2013, apesar de ser um fenômeno que começou aqui na periferia de São Paulo em 2005, né? Ele vem da Baixada Santista, chega em Cidade Tiradentes, né? Em 2005, aproximadamente. Desde então, ele vem causando grandes conflitos no espaço público, grandes transtornos e reclamações. As reclamações, né, mais frequentes são, principalmente, o som ensurdecedor, né? Os vizinhos reclamam que não conseguem dormir. Muitas vezes esses bares ocorrem de quarta, domingo, viram a madrugada, o som é realmente insuportável. O lixo que é deixado na rua, o tráfego que é interrompido, então a aglomeração das pessoas impede que os carros circulem pelas vias, então às vezes o morador não consegue chegar na própria casa, e o consumo aberto de drogas, né, por jovens, né. Veja, aí nós temos que pensar por que a razão, né, do baile funk ocorrer naquele lugar. Então, eu já comentei que existe uma razão socioeconômica, né, é um lazer barato, né, as pessoas não pagam para estar na rua, né, e também pela falta de equipamentos de lazer, muitas vezes nos bairros mais periféricos. Em 2008, houve uma primeira tentativa do poder público de se aproximar desses grupos de funk para tentar fazer uma mediação e realizar o baile, né, o fluxo, de uma maneira um pouco mais ordenada, né? Esse fenômeno, né, muitas vezes é criticado por, digamos assim, militantes mais radicais, que não veem com bons olhos a aproximação do poder público. Não é o meu caso, eu acho que numa democracia é necessário haver uma negociação permanente entre os grupos, né, que estão em conflito, né, e o Estado ele faz esse papel de mediar os conflitos, mas tem muita gente que não gosta dessa aproximação com o Estado porque vê nisso uma tentativa de domesticação, né, uma tentativa de domesticação do funk, de cooptação, ou, nos dizeres, né, nas palavras do Alexandre Barbosa, no antropólogo, uma tentativa de captura desses movimentos. O fato é que em 2008, a subprefeitura de Cidade Tiradentes, ainda era a gestão Kassab, promove, em parceria com DJs, o primeiro funk festival Canta Cidade Tiradentes, né? Então, a prefeitura forneceu um palco, forneceu uma infraestrutura básica, definiu junto, né, aos DJs e os MCs um horário pré-determinado para o festival acontecer, né, uma localidade determinada, e que só poderiam ser apresentados funks do bem, né, ou permitidões. Aqui eu abro um parênteses. Existe uma vertente do funk, um subgênero do funk, que é chamado de funk proibidão, que é o funk acusado. Na verdade, existem duas vertentes de funk proibidão. Uma delas é o funk acusado de fazer apologia às facções criminosas, então são funks que falam do PCC, do Comando Vermelho, né, e falam do conflito das facções com a polícia, pregam, às vezes, a morte, né, de policiais. E existe o funk chamado funk putaria, né, que são funks que têm uma linguagem explícita sobre sexo, posições sexuais. Então, quando o poder público ele se aproxima dos funkeiros, de certa forma, ele censura esse tipo de produção. Então, ele exige que os funks não tenham palavrões e que não façam apologia ao crime, enfim, ou que não falem sobre facções. E foi feito em 2008. Com a gestão Haddad, essa aproximação ela se acentua, né? O secretário de Cultura era o Juca Ferreira, e houve uma aproximação, né, logo no início da gestão Haddad, eu participei um pouquinho disso, houve uma série de debates no Centro Cultural da Juventude, lá na Zona Norte, a publicação do livro chamado Funk, Qual é o Rolê, produzido pela Prefeitura, o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, o VAI, né, que apoia financeiramente coletivos culturais da cidade de São Paulo,
contemplou o funk, né? E quando houve o assassinato do Emicida Leste em 2013, o prefeito se reuniu com MCs e DJs para ouvir as demandas, enfim, dos funkeiros e ver a melhor forma dos bares ocorrerem com segurança, né? Bom, como isso se dá na prática, né? Quando ocorre o fenômeno dos rolezinhos e os lojistas reclamam, né, que isso podia afugentar os clientes do shopping, a prefeitura tenta realizar os rolezinhos em outros espaços longe dos shopping centers. Então, existe um projeto chamado Rolezinho da Cidadania, que levou o rolezinho para o Parque do Ibirapuera, né, e outros parques da cidade. Houve, acho que no Parque do Carmo também, em que o poder público montava stands de distribuição de preservativos, para falar sobre educação sexual, dava palco para os MCs cantarem, enfim. Isso não impediu, né, que houvesse episódios de violência, porque é normal, né? Toda vez que existe uma aglomeração muito grande de pessoas em situação de lazer, né, muitas vezes ocorrem brigas, né, motivadas por vários motivos. Não necessariamente uma rivalidade decorrente de filiações de facções criminosas distintas, mas às vezes é uma rixa pessoal de bairro, ou machismo, né? Então, o garoto acha que o outro olhou para a namorada dele, vai lá tirar satisfações, ou as pessoas estão alcoolizadas, né? Isso causa realmente um problema, né? E outra forma que foi encontrada, e aí o Ati estava falando sobre o confinamento, né, da cultura em determinados espaços da cidade, citou o exemplo do sambódromo, foi justamente confinar o funk em espaços específicos da cidade. Isso partiu tanto do Poder Executivo Municipal, quanto de projetos de lei da Câmara Municipal de São Paulo, que objetivavam destinar determinados espaços, como, por exemplo, o sambódromo da Anhembi, né, o Autódromo de Interlagos, a Represa Guarapiranga, são locais, né, ou afastados, ou que longe de residências, em que o poder público poderia ter um controle maior, e isso causaria maiores transtornos. Houve essa tentativa, mas, ao mesmo tempo, houve uma descontinuidade, porque, infelizmente, no Brasil, na política cultural, mas não só na política cultural, é raro a gente observar uma política de Estado. A gente observa, na maioria das vezes, uma política de governo. Então, o governo vem, implementa uma política cultural e troca a gestão. Dependendo da ideologia da nova gestão, o projeto é descontinuado. Então, quer dizer, nunca houve uma política de Estado para o funk, no máximo uma política de governo, né? Então, no mais, o que a gente mais observa em São Paulo é a repressão pura e simples, né? E a gente vê algumas contradições aí, porque quando a gente fala que o Estado criminaliza o funk, nós temos que entender que, assim como o funk não é homogêneo, o Estado também não é homogêneo, é heterogêneo. Então, o mesmo Estado, né, que, por meio de secretarias de cultura, seja municipais, seja estaduais, tenta se aproximar do funk e realizar em conjunto com os funkeiros, né, os coletivos de funk da cidade de São Paulo. Aqui eu cito a Liga do Funk, né, que é um coletivo mais organizado. No Rio de Janeiro nós temos a APA-Funk. Organizar os bares, né, com uma infraestrutura melhor, em horários mais adequados. Você vê a polícia militar, né, que está, enfim, subordinada ao poder estadual, reprimindo violentamente os bares funk de rua, com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha. E aí, lembramos do episódio talvez mais marcante, né, aqui de São Paulo, que foram as mortes, né, dos jovens no baile da 17, em Paraisópolis, em dezembro de 2019. É curioso ver como aquilo era uma tragédia anunciada. Ele ficou famoso porque, enfim, houve 9 mortes, né? Mas anteriormente já houve outros episódios em que a polícia chegou em bailes funks que já estavam acontecendo e de uma forma totalmente, enfim, desastrada, para dizer no mínimo, reprimiu com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, causou tumulto e houve mortes e feridos. Então não foi a primeira vez, né? O episódio do baile da 17 foi o mais marcante, mas não foi o único, né? E há uma série de projetos de lei, tanto na Câmara Municipal de São Paulo quanto na Assembleia Legislativa, que ora visam reprimir o funk, e grande parte desses projetos de lei vem de deputados oriundos da Polícia Militar. Então,
o Coronel Telhada, o Coronel Camilo e o Conte Lopes, por exemplo, são 3 parlamentares que mais apresentaram projetos para restringir, para proibir, né, o funk. Ora, de uma forma um pouco mais genérica, abstrata, então, por exemplo, proibindo, né, os carros, né, de emitirem volume acima de tantos decibéis, ou uma coisa assim, e aí isso, enfim, se aplica a qualquer tipo de gênero musical, não funk, mas muitas vezes a discriminação aparece na justificativa dos projetos, em que você vê claramente que o alvo lá é o funk, né? Ora, apresentando projetos que confinam o funk ao único espaço da cidade, né? E é curioso perceber também como a seletividade se dá também no combate à poluição sonora. Há deputados, enfim, bem intencionados, que sempre apresentaram, antes até do funk chegar em São Paulo, projetos para combater a poluição sonora e continuam apresentando, inclusive para reprimir o baile funk. Mas há vereadores e deputados que, curiosamente, né, miram suas armas, digamos assim, né, para a repressão do funk e aliviam, né, em relação a outros fenômenos que também causam uma série de transtornos na cidade, por exemplo, o caso dos cultos, né, de igrejas evangélicas, que são um dos principais motivos de queixas, né, da população, em termos de poluição sonora, do psil. Então, a gente vê, é curioso, né, ao mesmo tempo que a gente vê projetos de lei tentando restringir ao máximo, impor uma série de requisitos burocráticos para a realização de um baile, como câmeras de vigilância, detectores de metal, isolamento acústico, autorização da Polícia Militar, a gente observa projetos de lei que visam flexibilizar, digamos assim, flexibilizar a legislação atinente à poluição sonora para favorecer igrejas, né? E a questão da seletividade também aparece em relação à polícia militar. Não é possível afirmar com segurança que o baile funk é reprimido por ser um lazer de setores pobres, marginalizados e negros da população brasileira, porque houve episódios também de repressão aqui em São Paulo, em bairros centrais, em pancadões universitários, né? Os pancadões, digamos, não são feitos apenas na periferia. Então, ao redor da PUC, em Perdizes, tem do Mackenzie, da FMU, na Liberdade, enfim, nesses bairros mais centrais houve já pancadões, e aí é preciso investigar qual é o público desses pancadões, porque eu já, por exemplo, li que o público não é necessariamente de alunos da universidade, né? São de pessoas de fora que vêm, isso causa também um certo conflito, mas houve repressão. Eu fiz um estudo comparativo, e aqui eu já vou encaminhando para o fim a minha fala, enfim, poderia falar muito mais sobre isso, mas não quero me alongar mais. Eu fiz um estudo comparativo do tratamento que o poder público dá ao funk, ao pancadão, aos surdos, e ao Carnaval de Rua de São Paulo. E é curioso, eu observei alguns pontos em comuns e algumas diferenças, né? Então, um ponto em comum é que também o poder público tentou, de certa forma, domesticar, ou no mínimo disciplinar, o Carnaval de Rua de São Paulo. Na gestão Kassab, houve a acusação de que, por vários blocos, de que o poder público agia de maneira meramente repressiva em relação a esses blocos, né, de rua, também reprimindo com bombas de gás lacrimogêneo. Quando a gestão Haddad começou, o secretário, na época, chamou os blocos e tentou organizar o carnaval, incentivando que os blocos se cadastrassem na prefeitura, para que a prefeitura soubesse previamente, né, qual seria o percurso de cada bloco e colocasse o banheiro químico, orientasse a CET, né, para fazer o desvio no trânsito e tal. Alguns blocos resistiram, porque achavam que isso, de certa forma, era uma forma do carnaval ser disciplinado, e o carnaval é a festa da desordem. Outros acharam bom, mas o fato é que eu me pergunto por que o poder público não consegue fazer com o funk o mesmo que fez com o carnaval de rua aqui de São Paulo, que se tornou talvez o maior carnaval de rua do Brasil já. Não sei se já passou do Rio de Janeiro, né? Já passou. E aí eu acho que existem alguns fatores. O fator classista é um deles. De fato, né, é inegável que a polícia trata de forma diferente, né, jovens brancos universitários de camada rica da população em bairros centrais e jovens negros da periferia.
Não sei se por vontade necessariamente própria, porque os policiais também, eles sabem, eles não são meros fantoches das elites, como muita gente de esquerda, com uma visão um pouco mais simplificadora da realidade, gosta de dizer, né? Os policiais, muitas vezes, têm uma cultura ressentida em relação a esses jovens também de elite, e até gostariam de reprimir, mas sabem que se reprimirem, aí sim o poder público, né, poder político, né, vai acabar punindo eles, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, eles se sentem menos à vontade, digamos assim, para jogar bombas, né, em blocos na Vila Madalena do que talvez em bares funks na periferia. Mas também não podemos esquecer que o carnaval de rua é um fenômeno que ocorre no máximo um mês por ano. Eu digo um mês porque começou, eram 4 dias, depois começaram a fazer o pré-carnaval, depois o pós-carnaval, então tem cada vez se alongado mais. Mas o fato é que existe uma maior tolerância. Uma coisa é a população, né, fazer essa concessão, né, e tolerar uma semana por ano, né, o caos, né, no trânsito, a poluição sonora em seus bairros. Outra coisa é ter um carnaval toda semana, de quarta a domingo. Esse é um desafio, e aqui eu encerro a minha fala, é um desafio muito grande, como conciliar direitos, né? Porque se por um lado a população dos bairros tem direito ao sossego, né, a uma noite tranquila de sono, os jovens também têm direito ao lazer, têm direito à cultura. Então, como conciliar isso? E é até curioso, porque o Nabil, o Bondu, que estava aqui presente, é uma pena que ele teve que sair, ele inclusive apresentou um projeto de lei em 2013 que objetivava destinar certos espaços da cidade, esse é um dos projetos, né, que eu mencionei que buscam conciliar esses interesses, como céus, né, e parques, né, e equipamentos esportivos e culturais para a realização de bailes, né? Então, se alguns equipamentos eles ficam fechados à noite, ficam ociosos, por que não, né, deixá-los abertos, né, para que essas manifestações ocorram, né? E aí a gente tem que pensar que o funk é um assunto para ser tratado por diversas secretarias, né? Todas devem ser envolvidas, não só a Secretaria de Segurança Pública, né? Mas também a Secretaria de Cultura e outras secretarias, como a de Transporte. Nós temos que pensar que para que os jovens exerçam seu direito ao lazer, à cultura, por exemplo, necessário, imprescindível que haja transporte de madrugada, transporte público de madrugada. Então, a solução não é simples, a solução é bastante complexa, não existe uma resposta rápida para esse fenômeno, mas é um fenômeno que tem que ser enfrentado necessariamente. Agora, nas eleições municipais, é bem possível que esse tema volte, porque é um tema que, inclusive, rende muitos votos, né? O funk muitas vezes aparece como bode expiatório de todos os maus da sociedade, e isso, no cenário de populismo penal, acaba gerando votos. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite do Atier e agradecer a atenção de todos vocês, e fico por aqui. Muito obrigado. O Danilo, que pena que acabou agora a sua exposição. Mas é claro que nós temos muitas perguntas, muitas questões que são extremamente importantes, né? Antes de fazer um comentário à sua exposição muito interessante, muito brilhante, eu queria fazer só uma pergunta assim, muito breve, para obter uma resposta breve. Por que não também o rap, o hip hop? Por que o funk? Ou as outras manifestações, como também o slam, a poesia slam, etc. Bom, quando eu escolhi o funk na minha dissertação de mestrado, em princípio eu queria falar sobre o samba, né, e sobre a representação, né, da polícia, do poder judiciário nas letras de samba, porque o samba também foi muito reprimido no começo do século XX, né, isso é uma coisa de conhecimento geral. Mas eu achei que o tema já tinha sido muito batido, já tinha sido muito estudado, preferi algo mais contemporâneo. E por que o funk e não o rap? Bom, primeiro porque em São Paulo, né, o rap sempre foi muito popular na periferia, mas ele vem perdendo espaço cada vez mais para o funk. Não que uma coisa exclua a outra, porque aqui em São Paulo o funk paulista é muito influenciado pelo rap, inclusive pelos Racionais, e existe um diálogo entre esses dois setores, apesar de também causar uma certa ciumeira, muitas vezes, né, de gente que perde espaço, né? Mas eu diria que o funk ele é mais criminalizado, ou ele é pior visto, digamos assim, pela opinião pública, pela grande imprensa do que o rap, porque ele é menos respeitado artisticamente. O que aconteceu com o rap é que o rap ele foi, de certa forma, abraçado pela elite cultural, pelos setores de esquerda, principalmente, que viam no rap um discurso crítico, né, letras muito ricas, né, com rimas
e que fala e com crítica social, enquanto o funk muitas vezes é visto como um gênero alienado, de gente que só quer falar sobre sexo e que é descomprometido com a crítica social, com a transformação social, que só quer dançar, né? Porque muita gente gosta do funk não pelas letras, mas pela batida, né? Pelo fato de encontrar as pessoas, de ir para o bar e o menino poder ficar com a menina, entendeu? Então o funk ele é visto muitas vezes como um gênero menor, um gênero pobre, com letras pobres, repetitivas. E enquanto o rap foi abraçado por artistas MPB, ele é mais respeitado artisticamente. Então, não é que o rap não tenha sido reprimido, também é, mas quando o rap é reprimido, quando o rap é censurado, costuma haver uma resistência maior por parte desses setores mais organizados da população, né? Artistas de MPB, academia, universidade, né? Em defesa do rap como um gênero artístico que deve ser respeitado. O funk, agora, né, de uns tempos para cá, mas uma coisa mais recente, conseguiu também criar essas pontes com a intelectualidade, enfim, e isso ajuda, de certa forma, o funk a ser, de certa forma, um pouco menos criminalizado. Mas, sim, o rap também já foi censurado, eu no meu livro abordo isso, faço até um estudo comparativo, porque existe um discurso por parte de funkeiros, muitas vezes, e que não corresponde à realidade, que apenas o funk é reprimido, apenas o funk é censurado, e eu fiz um estudo e vi que não. Vários artistas de vários outros gêneros musicais, na Bahia, por exemplo, é o pagode baiano. O pagode baiano é o funk deles, né? As mesmas acusações que se fazem, né, ao funk aqui, que é música de bandido, faz apologia ao crime, apologia às drogas, se faz em relação ao pagode baiano na Bahia. Né? Ou em Belém, né, no Pará, existe o Tecnobrega, que também sofre essas mesmas acusações de ser um gênero que incentiva a violência, que causa as brigas entre as gangues. Então, não é um fenômeno restrito ao funk. Legal, quer dizer, de certa forma, o funk acabou se tornando, como muitos fenômenos, né, na cultura brasileira, a periferia na periferia também, né? Então esse resgate, né, esse estudo é extremamente importante, porque toda manifestação popular tende a ser vista na medida em que a cultura é dominada por uma minoria, né? Quando você fala, por exemplo, da repressão aos jovens brancos universitários, a repressão aos negros, você está falando, em outras palavras, a repressão à minoria e a repressão à grande maioria da população brasileira, né? Então, isso tudo acaba sendo associado à ideia de criminalidade, né? Quer dizer, como se o barulho, o ruído feito pela camada mais pobre, periférica, ele sempre fosse uma ameaça, né? Enquanto que o ruído feito nos lugares centrais, pela minoria, é uma questão de vizinhança, né? Uma questão de ser resolvida pelos mecanismos tradicionais do direito. A gente não pode esquecer que o direito posto, escrito, né, numa sociedade como a brasileira, é um direito criado por uma minoria, né? O povo referido, por exemplo, na Constituição brasileira, que hoje a gente tem que defender muito, né, diante das ameaças que ela vem sofrendo, o povo referido lá em 1988 é outro povo hoje, né? O povo brasileiro se enriqueceu, né? Eu acho que a participação, há uma luta hoje, e em muitos aspectos vencedora, por essa pluralização, por essa expressão das diversidades, né? Essa explosão das diversidades, né? Então, esse é um trabalho extremamente importante e mostra como a cultura está no coração, no cerne da questão política, né? Está no cerne da vida da cidade, no cerne da ideia de democracia, né? Eu acho que isso é fantástico, né? E a gente tem um monte de perguntas aí, muitos elogios, etc. Mas a gente tem que prosseguir, né? Quando faz esses congressos, é triste porque o que a gente gostaria mesmo de fazer era bater papo, né? Conversar e levar à frente, aprofundar e ampliar essas nossas conversas. Mas a gente tem umas contribuições muito importantes. Uma delas é do meu querido amigo Luiz Eduardo Hernandes, não é? Que é uma grande conquista que, como pesquisador da academia, a sua posse como pesquisador se deu já há um ano, né? E estou muito feliz da participação dele no grupo de Memória e Justiça, e também da participação dele, da ajuda que ele tem nos dado na questão que a academia está engajada,
que é na questão do Tribunal Penal Internacional, a questão da ameaça às populações indígenas, ao meio ambiente brasileiro, não é? A academia, enfim, tem várias frentes, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, não agora, nessa nossa sessão, também do trabalho que a academia tem feito para a proteção da Cinemateca brasileira, né? Amanhã a gente vai ter a apresentação de um filme brasileiro importante, que é Distopia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Luiz, por favor, Luiz Hernandes, um prazer, também um abraço carinhoso, muito bem-vindo, né? Você já é Obrigado. Da casa, né? O Danilo é agora da casa, você já é. Obrigado. Eu gostaria de iniciar dando bom dia a todos, agradecer imensamente pela essa honra de poder participar, né, um pouco com a colaboração nesse Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito, agradecendo a pessoa do Dr. Alfredo Atier. Eu fico muito honrado e eu preciso falar um pouco antes de iniciar. Eu gostei muito da palestra do Danilo, eu acho que ela colabora muito com o trabalho que eu vou apresentar e nesse diálogo talvez eu traga alguma possibilidade de fundamentação, de algumas explicações para algumas questões abordadas pelo Danilo. Eu queria compartilhar o meu PDF, mas eu não sei se eu estou fazendo certo. Deixa eu... Aí embaixo tem o Share Screen, né? E você, ao apertar o Share Screen, ele vai te dar as opções do que você pode compartilhar. Aí eu aparece o PDF. Pronto. Bravo. Consegui? Obrigado. Então, eu vou iniciar, né, a minha palestra. Essa apresentação é uma breve apresentação, eu não pretendo me estender muito, é só a título de esclarecimento. Essa palestra, né, essa apresentação, ela decorre de um artigo que nós produzimos para o evento. Trata-se do tema A Constituição e a Transição de Regimes no Brasil, uma abordagem transformativa. Então, essa palestra ela foi transformada em um artigo que brevemente será disponibilizado. Vai sair na revista da academia, na Polifonia. Isso. Então, aproveito para fazer uma propaganda, né, da Polifonia. Com certeza. Então, iniciando, a Constituição de 88, ela foi um marco, né? Ela foi um marco na transição de regimes do Brasil para a democracia. Ela representou a ruptura de um regime autoritário anterior, que todos nós sabemos que foi o regime militar anterior, que significou nada mais que um Estado usurpador, né? Um Estado usurpador, e a Constituição da República de 88 trouxe essa transformação para um Estado democrático de direito. A ordem constitucional, portanto, ela concretizou essa vontade política da sociedade nesse horizonte da transição de regimes. E por que é importante falar dessa vontade política da sociedade brasileira? Porque a Constituição de 88, ela decorreu dessa mobilização social, dessa mobilização de movimentos sociais e coletivos da época que propiciaram essa transição de regimes. Portanto, essa característica da mobilização social ela é muito importante. E nós iremos trabalhar mais adiante sobre essa questão. Apenas a título de esclarecimento, por ser um artigo científico também, eu queria dizer que a pesquisa ela teve por objeto, né, por objetivo, demonstrar que a função transformativa da Constituição é essencial para a implementação dos mecanismos e ferramentas da justiça de transição. E nisso, ela é importante porque ela tende a promover uma paz sustentável. E a paz sustentável aqui é dita daquela paz positiva, que é a paz que ela se opõe à noção de paz negativa, que é apenas a ausência de guerra. A paz positiva, e aqui já começo a dialogar com a palestra anterior, ela exige transformações para a superação de violências de todas as formas. Então, essas transformações exigem transformações nas estruturas institucionais da sociedade, tanto estruturas institucionais, políticas, econômicas e sociais.
A metodologia empregada na pesquisa foi a análise qualitativa e quantitativa dos relatórios, né, produzidos pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal, que consolidou os dados sobre a justiça de transição no ponto de vista da persecução criminal no Brasil. Tá? Os dados foram coletados de 2012 até 2017. E a motivação se deu uma vez que, apesar em que pese a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e também no caso Vladimir Herzog, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, julgou improcedente a ADPF 153. A ADPF 153 foi julgada improcedente com o fundamento de que não cabia ao Supremo Tribunal Federal rever a lei da anistia, e sim essa competência caberia ao Congresso Nacional. Essa decisão, ela impactou nas instâncias inferiores, que acabaram reproduzindo em diversas outras oportunidades, como nós iremos observar. Então, é importante tratar, no contexto da nossa apresentação, do conceito da justiça de transição. O que se entende por justiça de transição? Um parêntese, justiça de transição não se trata de uma nova forma ou nova modalidade de justiça. Justiça de transição nada mais é que uma forma de abordar a justiça. Ela é o esforço para a construção de uma paz sustentável após o período de conflito ou violência em massa ou violação sistemática de direitos humanos. Nesse esforço, ela engloba ferramentas, né, ou métodos vocacionados a tentativas da sociedade de chegar a um acordo quanto ao grande legado de abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas por seus atos e que seja feita justiça e reconquiste a reconciliação. Para tanto, são empregadas ferramentas, né, métodos, né, para se chegar a essa reconciliação. Dentre as ferramentas podem ser ditas que são os processos judiciais e extrajudiciais, que podem ter ou não a interferência internacional, bem como comissões da verdade, a criações de museu, espaços de memória, reparações, pedidos de desculpas. E aqui é muito importante salientar que, por exemplo, no Brasil, nós tivemos, todos sabemos, a Comissão Nacional da Verdade, que desenvolveu um papel relevante, mas, nesse contexto de cidades, uma das grandes demandas que ainda existem na sociedade é justamente a criação de museus de memória ou espaços de memória, que no Brasil são poucos esses ambientes culturais em que a questão da temática da justiça de transição e da memória e da verdade ainda existem. Essa é uma demanda social que chega pela necessidade da cidade construir esse diálogo, né, transformativo, porque através da memória podemos evitar que novos fatos ocorram. E nesse sentido, é muito importante enxergar a justiça de transição não apenas com uma perspectiva punitiva ou mesmo apenas com uma perspectiva do passado, como olhar para o passado. Não, a justiça de transição é um olhar para o futuro e, nesse sentido, ela exige a transformação e reformas institucionais em instituições chaves que lideraram o processo no regime autoritário anterior. Por exemplo, é de suma importância que sejam feitas reformas na polícia, reformas, inclusive no Ministério Público, reformas na Justiça. Por que é importante tais reformas? Porque não basta apenas uma reforma legislativa para a alteração de um quadro institucional e principalmente de um quadro grave de violação sistemática de direitos humanos. As reformas passam por reformas culturais e, inclusive, reforma nos espaços. Por exemplo, a alteração da estrutura das unidades carcerárias, alteração das estruturas das unidades policiais, porque todos nós sabemos que muitas dessas instituições, muitos desses espaços foram utilizados para práticas
de torturas e atos violentos. Então, a justiça de transição exige esse olhar para o futuro. Nesse sentido, a Constituição, ela exerce um papel fundamental. A Constituição, todos nós sabemos, apenas um parêntese, ela, em seu conceito moderno, nada mais é do que a ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um documento que pode ser escrito ou não, no qual se prevêem direitos fundamentais e fixam os limites do poder político. No entanto, o que pesa esse conceito, é oportuno mencionar que a Constituição não é apenas uma norma. Enxergar a Constituição como uma norma apenas então somente retira toda a potencialidade da sociedade, uma vez que a Constituição ela é também uma forma com que a sociedade vive aquela ordenação, aquele sistema político-social. Nesse sentido, existem funções na Constituição de suma importância. A Constituição, a par de ter aquela função normativa, que é estabelecer a legitimidade do poder político, estabelecer direitos exigíveis, né, por meio do judiciário, ela também possui funções que vão além da normatividade. São funções que exercem a sua aplicabilidade na sociedade, na vida das pessoas. Essa função, por exemplo, que ela pode ser exemplificada, é a função integradora. Essa função integradora é um processo mental coletivo. É como a sociedade, é muito mais como a sociedade enxerga e vive a Constituição do que aquela norma posta e exigível. Em que pese importante essa função integradora não está em uma norma específica da Constituição, ela é identificada, por exemplo, nos seus objetivos da Constituição, nas normas que traçam as diretrizes fundamentais da Constituição. E, nesse sentido, nenhuma interpretação constitucional ela pode ter a função desagregadora da sociedade. Da mesma forma que há essa função vista do ponto de vista prático, social, né, da pragmática, que é a função integradora, a função transformativa da Constituição, ela também tem essa característica de não ser simplesmente uma norma posta na Constituição, mas sim algo praticamente verificável na sociedade, na realidade dos fatos. Por quê? A função transformativa da Constituição é aquela que que a Constituição visa transformar ou alterar o status quo no momento da promulgação da Constituição. Ela se opõe à Constituição não transformativa, que ela tem uma característica conservadora, de manter as bases do regime anterior. Então, quando nós falamos nessa função transformativa da Constituição, ela visa, no momento da sua promulgação, alterar o status quo social anterior. E o locus de incidência principal dessa função transformativa da Constituição, ela está na interpretação constitucional. Porque a interpretação constitucional, ela depende, em primeiro lugar, de uma concepção de uma Constituição, ou seja, o que nós entendemos por Constituição, e também pelas funções da Constituição. Nesse sentido, a Constituição transformadora, ela tem esse locus de incidência na interpretação constitucional e na abordagem não interpretativista da Constituição, né? Interpretativista da interpretação constitucional, que nada mais é do que uma interpretação conservadora, que ela está arraigada a um positivismo jurídico e que, portanto, pretende permanecer com as bases conservadoras, por exemplo, de um regime anterior. No Brasil, portanto, como nós sabemos, o regime anterior militar, ele compreendeu o período de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985. É possível identificar, dentro dessas características desse regime autoritário anterior, 3 fases distintas.
A primeira fase, que foi a fase da sua implementação, é identificada pelo Ato Institucional número 1, o AI-1, de 9 de abril de 1964. Ele possibilitou a implementação desse regime opressor, bem como a cassação de mandatos, violações de direitos políticos e dentre outras violações para fim de implementar efetivamente esse regime. O segundo momento caracterizado por esse regime anterior, ele pode ser identificado no Ato Institucional número 5, o AI-5 de 13 de dezembro de 1968, em que houve o aumento da repressão e a violação sistemática dos direitos humanos no Brasil. Foi identificado pela doutrina, identificado como os anos de chumbo, justamente em razão da quantidade sistemática e generalizada de tortura e ainda atos de desaparecimento de opositores do regime. O terceiro período pode ser identificado como em 1964, com a posse de Ernesto Geisel, onde houve um lento processo, o procedimento de abertura política, que se estendeu até o final do período de exceção, inclusive com a eleição indireta, né, de Tancredo Neves. Nesse sentido, nessa transição em que ocorreu do final do período autoritário para a promulgação da Constituição de 88, o Brasil promulgou a Lei da Anistia. A Lei da Anistia, que é a Lei 6.683, de 28 de agosto de 79, ela promoveu uma ampla e restrita anistia dos atos praticados pelo regime anterior. Ela adotou o chamado modelo chileno de anistia, que seria aquele pelo qual o próprio agente opressor auto-anistia a sua conduta. Por isso ela também é identificada como uma anistia absoluta, né, uma auto-anistia. Essa lei da anistia, anos depois, em 2010, ela foi objeto da DPF 153 e o STF julgou improcedente essa ação, determinando a impossibilidade da sua revisão. E com isso, agravou-se o problema no Brasil quanto às ações que haviam sido intentadas e começaram a ser intentadas por órgãos de persecução como o Ministério Público Federal, na tentativa de se fazer valer a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund. Como podemos observar, esse gráfico ele demonstra as ações que foram ingressadas pelo Ministério Público Federal de 2012 a 2016. Os dados foram consolidados em 2017. Aqui nós podemos verificar que foram, nesse período, de 27 ações. Essas ações elas visavam a responsabilização penal dos agentes que praticaram as violações sistemáticas contra os direitos humanos. No entanto, essas ações elas acabaram tramitando em diversos graus da justiça no Brasil, como em fase de recurso, elas chegaram, inclusive, até o STJ em alguns casos. Nós podemos verificar no presente slide que das 27 ações propostas naquele período, conta 47 agentes envolvidos que computavam aproximadamente 43 crimes cometidos contra 37 vítimas. Elas tramitaram nos graus de jurisdição, mas elas foram obtendo decisões quanto à continuidade do processo, quanto ao prosseguimento do processo. No primeiro grau, foram 17 decisões contrárias ao simples prosseguimento da ação e 4 favoráveis. Em grau de recurso nos tribunais, foram 7 contrárias ao simples prosseguimento da ação e 2 favoráveis. No grau superior do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, nós verificamos que nenhuma ação obteve êxito quanto ao seu prosseguimento. Luiz, mais 3 minutinhos, por favor. Obrigado. Quanto aos fundamentos
da impugnação, todos foram pela lei da anistia. Com isso, chegamos novamente à Constituição. A Constituição brasileira, uma vez promulgada, ela trouxe essa nova perspectiva da transformação do regime anterior. No entanto, como eu havia falado, a sua implementação dessa função transformativa esbarra na interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal, na DPF 153. Através dessa interpretação da lei da anistia, a Constituição Federal não possibilita a plenitude da sua integralidade da sua aplicação. E, com isso, a justiça de transição no Brasil não consegue ser implementada. Apenas, então, já que o tempo está acabando, a título de conclusão, conclui-se que a função transformativa da Constituição é essencial para implementações dos mecanismos e ferramentas da justiça de transição, a fim de que seja promovida a construção da praça sustentável para as transformações das estruturas institucionais, políticas, econômicas e sociais no Brasil pós-transição de regimes. A interpretação constitucional assume um importante papel nessa missão ao concretizar as funções da Constituição, seus valores e suas normas, bem como proporcionar a aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das instituições, da sociedade, sob pena de caracterizar uma violação da própria natureza transformadora da Constituição. Eu agradeço ao Frederic pela oportunidade mais uma vez e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito bom, excelente. Eu pediria só para você cessar o compartilhamento. Lá em cima tem uma barra verde, é só ir até lá e clicar. Deu certo? Para você cessar o compartilhamento. Eu estou clicando, mas não... Excelente. Deu? Ah, tá. Bravo. Ok. Obrigado. Olha, Luiz, muito importante a sua apresentação, fazendo, digamos, essa memória daquilo que o direito brasileiro, lamentavelmente, tem buscado esquecer, né? Essa memória diz respeito a um princípio básico de direito. A gente fala que é um princípio básico do direito internacional, mas é um princípio básico do direito. Ninguém pode se perdoar, ninguém pode se auto-perdoar, não é? Não existe isso, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que comete vários crimes contra uma sociedade e, de repente, se apresenta diante da sociedade e diz, olha, agora vocês podem viver bem porque eu me perdoei, não é? Essa é uma situação ridícula, uma situação anedótica, mas, lamentavelmente, determinados regimes políticos, eles buscaram auto-anistiar-se da violência que cometeram, né? O caso do Chile, que você referiu muito bem, o caso brasileiro, lamentavelmente, e com a admissão do Supremo Tribunal Federal, que é, na verdade, uma admissão contrária à própria Constituição, né? Não é apenas ao espírito dela, ao seu caráter transformador, mas também à própria letra da Constituição, porque a letra da Constituição brasileira abomina o regime ditatorial, não é? Abomina. Então, é preciso que a gente hoje faça essa recuperação dessa história, desses momentos, porque nós vivemos um momento de perigo, né? Um momento de risco sério contra a democracia, né? Um regime que tem o chamado de regime anticonstitucional. Então, isso é extremamente importante. Agora, a gente não pode se esquecer que essa interpretação que a Constituição admite e sugere e proporciona é uma interpretação que deve ser feita segundo os próprios princípios da Constituição, os valores da Constituição. E um valor fundamental da Constituição é o princípio democrático, né? A Constituição, ela enuncia com toda clareza o seguinte, que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos, né? Então, essa questão da legitimidade da representação é extremamente importante. Então, por isso há necessidade muito séria de uma reforma profunda no Poder Judiciário, né? No poder do Ministério Público, em todas as carreiras públicas jurídicas, né? Mas igualmente no sistema de segurança brasileiro, né? Não é possível continuar a admitir que esse sistema seja gerido por uma instituição que é considerada como força reserva
das Forças Armadas, né? Isso não é admissível. Quer dizer, isso é uma questão que precisa ser discutida profundamente na sociedade brasileira, e eu acho que não é possível que essas instituições provoquem a interpretação da Constituição, né, como agentes do poder, né? Isso que é o grande obstáculo que nós vemos, e eu acho muito importante essa sua contribuição, né? Já tem muitos elogios, muitos comentários interessantes e perguntas. E agora eu passaria a palavra ao Hector. O Hector, eu não vi o Hector por aqui. Cadê você, Hector? Será que o Hector faltou? Eu não estou vendo o Hector para fazer a sua apresentação. O Hector Luiz Martins Figueira. Será que nós temos uma apresentação ausente? Bom, se o Hector não está aí nesse momento, então, o que eu gostaria de fazer? Então, aproveitar, nós estamos já próximos ao meio-dia, depois nós temos a sessão da tarde, e há aqui alguns comentários muito importantes, né? E, por exemplo, o comentário do André Okamoto, que diz o seguinte, falando sobre a exposição do Danilo, né? Ele diz assim, perfeito, eventos culturais que emitam poluição sonora em alto nível ou não, sempre foram permitidos em espaços privados. Eventos públicos dependem também da boa vontade do poder público em lançar a educação de senso de cidadania para todas as camadas sociais. De fato, eventos religiosos em contraposição com as práticas dos rolezinhos ou bailes como o da 17 também provocam alterações na ordem comum da cidade. E ambos deveriam ter pleno direito de expressão. A alteração da rotina da cidade tem que ser compreendida pela população como garantia desse direito de ocupação do espaço público. Um comentário interessante do André Okamoto, meu querido amigo também, o André Okamoto. E nesse aspecto, eu acho que, digamos, há uma questão comum aí que permeia as duas apresentações. Eu queria que vocês, Danilo e Luiz, comentassem isso para, digamos assim, finalizar esse nosso encontro matinal. E a questão é a seguinte, o Danilo falou assim, qual é a solução? E o Luiz, como fazer para preservar a memória e caminhar para frente? Porque preservar a memória, guardar o passado, significa ir para frente. Agora nós podemos caminhar para frente, porque agora nós realmente admitimos e assumimos aquilo que somos, aquilo que foi o nosso passado e podemos andar para frente. E esse percurso, Danilo e Luiz, como uma solução política, agora nesse ano, inclusive, que nós temos eleições municipais que são extremamente importantes para o Brasil, e daqui a 2 anos vamos ter as eleições que, se nós todos tivermos bom senso e sorte, vão alterar o erro que o Brasil cometeu há 2 anos, se me permitem dizer isso, sem qualquer caráter político partidário, mas defendendo os direitos que a própria Constituição estabelece, E vamos ter agora, em 3 de novembro, uma eleição também decisiva, que, se tivermos sorte, e tudo indica que será assim, vai haver uma reversão também do mesmo erro que foi cometido nos Estados Unidos, Mas a grande solução, digamos assim, é a democracia, Porque como é que nós vamos arbitrar a ocupação, que é dada a todo o povo, não é isso? Porque é por isso que se chama democracia o nosso regime, dos espaços públicos. Como é que nós vamos resolver os conflitos que se estabelecem nesses lugares, se nós permitirmos que apenas agentes públicos que não têm legitimidade representativa, eles é que venham a gerir esses espaços, Estou me referindo, por exemplo, à questão da segurança pública. Como é que a segurança pública é gerida, lamentavelmente, no Brasil, Então, a democracia que permitirá que a própria sociedade discuta e exerça, digamos assim, um poder sobre a sua memória e o seu espaço público. Mas, com isso, só como uma provocação, eu passo a palavra para as palavras finais do Danilo e do Luiz, que são nossos queridos membros da Academia Paulista de Direito, porque, nossa, que maravilha das exposições que fizeram. Danilo.
Muito obrigado, Tchê. Queria cumprimentar o Luiz e parabenizá-lo também pela fala dele. Para encerrar, eu gostaria de fazer, então, duas observações, né, que eu acho que são pontos em comuns da minha fala com a fala do Luiz Henrique. Primeiro, em relação à repressão policial, porque muito se diz que, de fato, a polícia na democracia age na ditadura com uma lógica muito similar que agia durante a ditadura militar, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, o livro, né, do Caco Barcelos, né, o Rota 66, né, ele já diz, né, que muitos membros da Rota eram oriundos do aparato da repressão e tinham os mesmos métodos, né, que empregavam antes com militantes políticos e passaram a empregar com, enfim, jovens da periferia, né, execuções extrajudiciais. Então, eu acho que a ditadura, nesse ponto, não acabou, né, para grande parte da população brasileira, e isso você vê, inclusive, em relação a como a polícia muitas vezes aborda os jovens nos bares funks. Mas, também, ao mesmo tempo, deixar claro que a gente não pode jogar tudo nas costas da polícia. A polícia, muitas vezes, acaba funcionando como bode expiatório. Se a polícia age como age, é porque existe um poder político, existe um poder judiciário que respalda, o Ministério Público apoia e incentiva esse tipo de comportamento. Então, é necessário falar isso. E encerro com você está falando com uma provocação, né, em relação à memória. Eu gosto muito de um texto do Thiago Vieira que fala que o Funk Proibidão é uma memória subterrânea, é a história não oficial contada por aqueles que estão embaixo, né? A Mangueira, faz 2 anos, fez aquele enredo maravilhoso, né? História para Ninar Gente Grande, que é mostrando como a história é contada pelos vencedores, né? Então, quem são os heróis brasileiros, né? Dom Pedro, Marechal Deodoro, Duque de Caxias, e nós esquecemos de personalidades importantíssimas para a história brasileira, que não são bustos de praça, nomes de rua, né? E o funk proibidão, sem querer entrar no método, enfim, se existe glamorização ou não de comportamentos criminosos, mas o fato é que nós conseguimos entender grande parte da história do Brasil por meio das letras do funk proibidão, porque é na letra do funk proibidão que você consegue entender, por exemplo, que favela da cidade está alinhada, ou pelo menos está dominada, ou está, né, a determinada facção, e como que se dá esse jogo, né, da guerra entre as facções, ou quais são os valores da população, né, o que ela apoia, o que ela despreza, qual a imagem que a população tem da polícia. Na fase do funk ostentação aqui de São Paulo, isso também refletia aquela era de otimismo e de consumo, né, que o começo da década de 10 trazia. Então, não deixa de ser uma história não oficial, as letras do funk. Eu acho que a gente pode se atentar a isso, e mais uma vez, parabenizo o Luiz e o Alfredo Tchê pela belíssima programação. Agradeço novamente pelo convite. Estou muito satisfeito de ter participado. Muito obrigado. Luiz. Obrigado. Só mesmo a título de também colaboração, para finalizar, eu penso que o que deve ser feito é esse aprofundamento da democracia, porque qualquer alteração social ela tem que partir da sociedade, ela tem que partir dos movimentos sociais, dos coletivos, e é só essa mobilização e essa legitimação a partir da sociedade, com maior forma e diversos outros métodos de participação, não apenas os tradicionais, como pensando em audiências públicas, audiências com a participação ampla, para a formulação de propostas na comunidade, né, da cidade, dos bairros, é que nós vamos conseguir essa alteração de realidade. Uma norma posta, ela tem os seus efeitos, mas ela não consegue, às vezes, alterar uma realidade concreta. Então, as alterações têm que partir da sociedade. Eu agradeço imensamente a participação, as palavras do Danilo e o programa que está sendo apresentado até o momento está excelente. Uma boa tarde, um bom dia a todos. Obrigado, Danilo, obrigado, Luiz, obrigado a todas e todas que nos acompanharam, a saudação especial a todos os acadêmicos e acadêmicas que estão nos acompanhando também, né, pelo apoio, né, à gestão, aos pesquisadores, às pesquisadoras da academia, né, o pessoal jovem aí que está aí presente,
ao meu querido Diego, sem o qual essa parte técnica aqui não seria concretizada de jeito nenhum, a doutora Roberta, né, pela organização toda do evento. Os defeitos todos são produto dos meus erros aqui, não deles de forma nenhuma, mas eu acho que nós estamos conseguindo fazer de forma original esse congresso, e da forma como desenhei o congresso, né, e sobretudo sendo um congresso público, né, um congresso para a sociedade, da sociedade, com a participação livre, nada desses eventos cheios de patrocinadores disso ou daquilo, fazendo, digamos assim, uma apropriação daquilo que é a iniciativa intelectual, a iniciativa de experiência de todos nós, né, que é muito importante. A gente precisa mudar o perfil da educação do direito. Eu acho que até esqueci de dizer isso, né? A educação do direito precisa mudar radicalmente, né? Sem essa mudança da educação jurídica, nós não vamos conseguir mudar nenhuma das instituições, né? E é fundamental que a gente faça isso, e faça isso de forma assim muito ativa, muito ativista, vamos dizer assim, né? Quer dizer, na prática, né? Se as pessoas visitarem lá o site da Academia Paulista de Direito, apd.org.br, vão ver refletido isso na missão da academia e nas várias iniciativas que a academia tem tido, que é justamente criar um espaço de uma nova universidade, portanto, de uma integração republicana e democrática do ensino, da educação jurídica, da pesquisa jurídica com a sociedade. Então, eu estou muito feliz com isso tudo. E nós vamos encerrar agora e vamos retornar às 14h com uma programação muito rica. Vamos ouvir o César Barreira, o professor Vedovato, vamos ouvir outros pesquisadores e pesquisadoras da academia. Enfim, eu estou muito, muito feliz. Para mim foi um prazer enorme ter conversado com o Danilo, Luiz e todos vocês agora, tá bom? E eu peço ao Diego, então, que encerre aí, porque eu não tenho esse poder. Diego, se você conseguir encerrar, eu agradeço.